Graças e paz, irmãos. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma escola bíblica dominical. E que o Senhor possa falar aos nossos corações mais uma vez, nos ensinando, nos mostrando, nos revelando, os mistérios da sua palavra. E que em tudo o nome dele seja glorificado. Em nós, através de nós. E através de tudo aquilo que nós estamos aprendendo nesses dias e vamos aprender hoje também. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 13. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 1 a 15. Apocalipse 13, de 1 a 15. Diz assim o texto: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que adorassem a imagem da besta. Todos os que não adorassem a imagem da besta. Ok? Aqui então, irmãos, a partir do capítulo 13, lembrando que na semana passada nós lemos o capítulo 12 e nós falamos sobre a mulher e o dragão. E ali nós vimos que o dragão foi lançado à terra, o próprio Satanás, no caso, foi lançado à terra. E a partir deste momento, ele começa a recrutar agentes para poder fazer aquilo que ele deseja, certo? Então aqui a partir do capítulo 13, nós vemos 2 desses agentes que Satanás já recrutou para si, para começar a fazer a obra que ele queria fazer, que no caso é a obra de impedir que a obra de Cristo e da igreja sejam feitas, Então João viu aqui 2 bestas, a besta que subiu do mar
e a besta que subiu da terra ou do abismo, a depender aí da sua versão. Muito embora essas duas bestas elas trabalhassem com o mesmo objetivo, né, movidas pelas mesmas forças, no caso, elas aparentam aqui personalidades um pouco diferentes, né, aparência um pouco diferentes também. Enquanto a primeira besta, ela se mostra como um animal horrível, né, muito feio, a segunda besta ela aparenta ser inofensiva, né, ela tem uma aparência inofensiva. Só que as duas bestas, elas são aliadas do dragão, ou seja, do próprio Satanás. Quem são, né, essas duas bestas? Existe aqui, irmãos, uma grande variedade de interpretações, então, para quem seriam essas duas bestas, né? A visão aqui descrita por João, ela é muito rica em detalhes, e por conta disso, talvez se amplia aí a gama e a possibilidade de interpretações, né, por conta desses muitos detalhes. Só que mais uma vez é importante nós nos lembrarmos aqui a respeito da organização do livro do Apocalipse, né, fazer essa leitura que nós fizemos do capítulo 12 com mais atenção, para nós compreendermos que o que começa a acontecer aqui no capítulo 13 é justamente essa ação do diabo que foi lançado à terra, do dragão que foi lançado, expulso do céu, para começar a recrutar os seus agentes, os seus aliados no seu trabalho, ok? Então vamos começar a falar aqui, primeiro, da besta que subiu do mar. Como eu falei na semana passada, irmãos, na minha opinião, até agora, essa interpretação é a mais difícil de ser feita, né? Então eu vou tentar falar com bastante calma, tentar dar o máximo de detalhes possível aqui também, para que a gente possa entender um pouco melhor, tá? O que significa essas bestas. Marcelo, tira só um pouquinho do grave aqui desse microfone, fazendo favor. Então vamos lá. Nós podemos dizer então, irmãos, que a interpretação mais conhecida entre os evangélicos, entre os cristãos, sobre a besta aqui que subiu do mar, ela geralmente é adotada por aquela posição que nós sempre tocamos aqui, que são os pré-milenistas dispensacionalistas, que são aqueles que interpretam aqui a leitura do livro do Apocalipse de forma mais literal, né, como se fosse realmente exatamente como está descrito aqui. E também tem por característica fazer uma separação entre Israel, o Israel étnico, o povo de Israel, e a igreja, como sendo dois povos aos quais Jesus irá salvar. Então, para eles, nessa interpretação, a besta que surge do mar aqui, ela representa um último governo mundial. Um governo que vai se levantar, né, como o último governo, e ele estará sob o controle, sob o comando do anticristo, no caso. E para essa interpretação, esse governo aqui, ele é formado por 10 reinos, né, literalmente. E vai chegar um determinado momento que o anticristo ele será ferido de morte, e ele será vivificado, será ressuscitado. Talvez como uma afronta, né, ou como uma tentativa de cópia àquilo que o próprio Cristo viveu, né, na sua morte e a sua ressurreição. Mesmo dentro de quem tem essa interpretação, vale a gente citar aqui que nem todos entendem que esse ferir de morte seja propriamente ao anticristo, mas ao sistema de governo propriamente dito. Um sistema de governo que morre, que não tem mais poder e que em um determinado momento ele volta com força total, agindo e governando o mundo de maneira, né, mais ampla assim. Então, dos versículos 1 ao 8, o apóstolo João ele vai fazer a descrição dessa besta que ele viu sair do mar. Então ele vai dizer que ela possui 10 chifres, cobertos de diademas, distribuídos em 7 cabeças, as quais estão escritos nome de blasfêmia. Seu corpo é semelhante ao corpo de leopardo, seus pés como de urso, e sua boca é como de leão. Você conseguiu imaginar a figura aí? Essa figura linda, bonita, né? Atrativa. Então, o dragão, né, o Satanás no caso, ele concede o seu poder a essa besta.
Ele dá autoridade à besta. João também ele vai observar aqui que uma das 7 cabeças, então ela é golpeada de morte. Só que essa ferida, ela é curada, né? E a terra inteira, diante disso, ela fica maravilhada, ela fica, né, impressionada com isso. E ela acaba rendendo louvores e adoração ao dragão através da besta, né? Por quê? Pelo fato do dragão ter dado autoridade e poder à besta para que isso acontecesse. A besta, então, ela começa a proferir palavras de blasfêmia, né, e tendo autoridade para agir durante 42 meses. Essas blasfêmias, elas são palavras ditas contra aquilo que Deus é, contra quem Deus é. Então, a besta ela vai receber uma autoridade, um poder para ela agir diante de todos os povos, todas as tribos, todas as nações. E, como o texto disse, os habitantes da terra, aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, eles também serão enganados pela besta e adorarão a ela. Só que para nós interpretarmos essa figura aqui, irmãos, que é uma figura bastante caricata, né, que nos deixa um tanto quanto impressionados se nós formos pensar e desenhar de fato essa figura, nós temos que ter em mente que aqui, nessa descrição, existe um uso muito grande de textos do Antigo Testamento, tá? Como praticamente em todo o Apocalipse acontece. E nós também precisamos considerar a simbologia que está característica, ou caracterizada no caso, em todo o livro do Apocalipse, tá? Então perceba que a besta, ela sobe do mar. O mar, na Bíblia, ele costuma fazer uma representação e um significado de nações. Ele representa nações, povos, né, e os seus governos, propriamente dito. A gente poderia citar vários exemplos, mas eu vou dar um exemplo aqui do Antigo Testamento e fazer um comparativo com o próprio livro do Apocalipse. Lá em Isaías, capítulo 17, versículo 12, diz assim: ai do bramido dos grandes povos que bramam como bramam os mares, e do rugido das nações que rugem como as impetuosas águas. Então, claramente aqui nós vemos sendo simbolizado através das águas, dos mares, uma nação, um povo, ok? E no Apocalipse capítulo 17, no versículo 15, diz assim: e disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são os povos e multidões e nações e línguas. Então aqui nós vemos novamente essa referência de povo, de nação, de língua, de tribo, sendo feita através dos mares, das muitas águas, certo? A besta também, ela é descrita aqui com características animais, como nós vimos, né? E aqui vai ter uma ligação muito clara com a visão do profeta Daniel, lá no livro de Daniel, capítulo 7. Né, lá na visão que Daniel tem, o significado dessas 4 bestas que ele vê, fica sendo revelado ali como governos que se sucedem, né, e que vão aparecendo um após o outro ao longo da história, né, no período conforme a história vai se desenvolvendo, no caso. E aqui no Apocalipse, essa mensagem é a mesma ideia, de maneira que ela não vai simbolizar então, ou melhor, não faz tanto sentido nós pensarmos então que essa besta representa um governo apenas específico, mas sim uma sequência de governos que se sucedem ao longo da história e que ao longo do tempo vão ficando mais fortes, vão tendo mais intensidade nas suas ações, mais intencionalidade nas suas ações e vão agindo de maneira mais clara, mais evidente, cada vez mais contra os princípios que nós temos, os princípios cristãos, da fé de Deus. Se nós olharmos também para o capítulo 17 do livro de Apocalipse, nós vamos ver ali que a besta ela possui 7 cabeças, né? E lá no capítulo 17, versículos 10 e 11, vai dizer que essas cabeças são 7 colinas sobre as quais se assenta a grande meretriz Babilônia, ok?
Ainda ali no capítulo 17, o texto vai dizer também que as 7 cabeças também são reis e seus governos, e que surgem, no caso aqui, um após o outro. Essa descrição aqui, irmãos, muitos estudiosos, frequentemente, eles vão entender que esses 7 reis significam 7 impérios, ou seja, 7 governos mundiais, né, que vieram surgindo no decorrer da história. Então, os mais sugeridos, no caso, seriam o Império Babilônico Primitivo, né, com Nimrod, lá em Babel, o Império Assírio, o Império Babilônico de Nabucodonosor, o Império Medo-Persa, o Império Greco-Macedônico, ali com Alexandre o Grande, o Império Romano, né, dos dias ali do apóstolo João. E o 7º império, então, é o que traz um pouco mais de discussão para se definir quem é. Alguns vão dizer, vão fazer, no caso, uma sugestão dos outros 6 aqui de forma diferente e trazer o Império Romano como sendo esse 7º império. Outros vão dizer que esse 7º império é a junção de todos os governos, no caso, depois desses aqui, como meio que uma junção de todas as características desses que passaram, se formaram um só, que seria o 7º, enfim. E todos eles aí, então, viriam juntos, né, agregando juntos características, as mesmas características, e se desenvolvendo por mais de 2000 anos aí, no caso. No capítulo 17 ainda, o anjo ele vai dizer aqui, vai mostrar para João que terá um 8º rei, né? E esse rei, ele vem depois, no caso, desses 7 reis citados. E esse 8º rei, no caso, seria então o anticristo, ok? A besta aqui, no caso, seria o anticristo como uma besta encarnada, né? Numa pessoa, numa figura maligna, que será, no caso, maior do que todos esses outros impérios que já foram citados juntos. Então, justamente pelo fato de que ele vai reunir nele as características de todos esses impérios. É por isso que nós vemos, irmãos, que à medida em que as situações elas vão acontecendo aqui, elas vão piorando, né? Elas vão se tornando piores, elas vão tendo um peso maior. O texto diz lá em Mateus 24... no sermão escatológico de Jesus, fica muito claro que chegará um tempo em que as perseguições elas serão as piores que este mundo já viu. Então isso nos traz um entendimento de uma piora gradativa, algo que vem acontecendo, vem piorando, o exemplo que nós sempre damos. Se nós lembrarmos como era o mundo há algum tempo atrás e vermos o que ele é hoje, nós percebemos essa piora, uma piora moral, uma piora que demonstra cada vez mais a falta de Cristo na vida das pessoas, ok? Então, vamos pensar que quando o anticristo vier, ele vai manifestar nele todas as piores características possíveis que nós já vimos sendo impressas em um mundo por conta dos seus governos, por conta dos seus governantes. Então tudo que nós já vimos de ruim em pessoas, em governos, estará acumulado então nesse 8º rei, no caso que seria o anticristo. O texto diz também que a besta ela possui 10 chifres, que são coroados de diademas. Essa descrição, irmãos, ela vai mostrar que existe uma grande semelhança, então, entre a besta e o dragão. Porque ambos possuem 7 cabeças e 10 chifres. Só que, enquanto o dragão, ele recebe esses diademas nas suas cabeças, a besta, ela possui esses diademas nos seus chifres. Por quê? Isso para representar, para mostrar realmente que a força que a besta tem vem do dragão. Ok? Foi uma força, um poder dado pelo dragão, por ele, né? Para a besta. E no livro do Apocalipse, o número 10, normalmente ele vai estar ligado ao que é mal, certo? No sentido de representar as ações malignas mesmo no mundo. Então, os 10 reis citados aqui, eles não precisam ser interpretados de maneira literal, ou seja,
como uma quantidade específica, própria aqui de pessoas mesmo, né, ou de governos mesmo, mas ser entendido no sentido de que os poderes mundiais que surgem, todos eles seguirão as ordens da besta, ok? Que, por sua vez, segue as ordens do dragão, de Satanás. Então, os 10 chifres aqui, eles representam todos os governos, todos os governantes que acabam em suas vidas, no decorrer da história, vivendo e agindo sobre a influência, né, de Satanás. Pessoas que agem, que criam leis, que criam guerras sob a influência do diabo propriamente dito, que perseguem, né, a igreja de Cristo também por conta disso. Se nós fizermos aqui uma aplicação mais direta ao período do anticristo propriamente dito, essa referência aqui de 10 reis, ela vai nos mostrar como que os governos mundiais, eles vão se unir para oferecer força ao anticristo. Então haverá uma pessoa, o anticristo, e ele terá esse apoio, essa união de todos os governos, de todos esses reinos, né, para dar um suporte a ele. Pense que uma pessoa sozinha, ela não será capaz de fazer muita coisa, né? É por isso que Satanás, quando cai, ele começa a trabalhar para recrutar aliados para si, ok? Para se formar um exército, vamos dizer assim. Só que aí, algo que fica também claro para nós, e de certa forma serve de refrigério também, é que o texto diz que eles receberão autoridade para agir por apenas 42 meses. E novamente, o número aqui ele não precisa ser interpretado de forma literal, que sejam de fato 42 meses, né, como está no nosso calendário, que nós acostumamos contar. Mas essa descrição, ela serve para dizer a nós que este período ele tem início, meio e fim, que já está determinado por Deus, e que nada foge ao controle das mãos de Deus, e que isso não vai mudar, né? Diante da soberania de Deus, isso vai acontecer desta maneira, por um determinado período que Deus sabe qual é, que já está estabelecido, que tem período, um início, um período do meio e o fim, e vai acabar, ok? A descrição no capítulo 13, ela continua dizendo que uma dessas cabeças, então, ela foi ferida de forma mortal e depois ela foi curada. O que isso significa? Isso vai significar, então, que um desses governos, ele cessou por um determinado tempo, mas ele voltará, ele retornará no período em que ele tiver que retornar. João aqui está contando a mesma história do capítulo 17, só que por uma outra perspectiva, por um outro ângulo no caso, né? E aqui vão existir muitas tentativas também de se interpretar o que significa essa cabeça, né, uma dessas cabeças que é golpeada de morte aqui no caso. E talvez a principal dificuldade seja justamente essa dupla referência que aparece dessa visão. Alguns vão dizer que essa cabeça, ela representa Roma, no caso, né? E o governo de Roma, do Império Romano, que acontecia no período do apóstolo João, por exemplo. Essa interpretação, ela se baseia principalmente no contexto histórico da época. E é interessante nós entrarmos aqui então um pouquinho, para entender o que estava acontecendo naquele período, para que aqueles irmãos que receberam, que foram os primeiros leitores deste texto, o que eles estavam interpretando ali então, diante dessas palavras aqui do apóstolo João. Então é interessante nós entendermos um pouco historicamente o que estava acontecendo ali. Olha só. O imperador romano, até um determinado período, para ser mais exato, entre os anos 54 e 68 depois de Cristo, era o imperador Nero, ok? Nero, ele foi culpado ali, ele recebeu uma culpa de ter incendiado, de ter provocado ali um incêndio na cidade de Roma, né? E esse episódio, ele não teve uma explicação muito coerente ali, foi algo muito mal explicado, vamos dizer assim. E segundo os historiadores, para tirar a sua culpa ou para remover qualquer suspeita sobre si, Nero então ele culpou os cristãos, ele
deu a culpa dos cristãos por terem feito isso. Com isso, por Nero ser imperador, voz máxima, né, do governo ali, do Império Romano, isso acabou desencadeando uma perseguição muito forte aos cristãos, né? Nesse período aqui, então, é que os apóstolos ali, muitos dos apóstolos, dos seguidores de Cristo, eles morreram, eles foram mortos de fato, né? Eles foram martirizados. Muitos cristãos aqui nesse período, eles eram presos, decapitados, queimados vivos para servirem como tochas para iluminar os lugares. Era dessa forma, tá? Eles crucificados, enfim. Só que por volta ali do ano 68, no finalzinho ali do seu reinado, ali do seu governo, por não suportar mais a pressão que vinha ali por parte do Senado de Roma, do Império Romano, Nero cometeu suicídio, ele se matou. Então Roma, como perseguidora de Cristo, havia perdido então o seu principal, né, vamos pensar assim, seu principal guerreiro, né, aquele que estava comandando as ações ali. Então essa perseguição de certa forma parecia estar acabada. Porém, por volta do ano 81 depois de Cristo, surge um outro imperador, o imperador Domiciano. E essa perseguição aos cristãos que outrora havia sido iniciada por Nero, ela surge aqui então de forma ainda mais forte, ainda mais violenta, por causa de Domiciano. Então, diante disso aqui, aquele golpe mortal que havia atingido Nero e levado ele à morte, trazendo uma suposta sensação de que aquela perseguição, aquela luta, aquela batalha travada havia cessado, aqui ela é então restaurada. E novamente nós temos um pequeno período ali do ano 68 ao ano 81, sem que isso acontecesse, e então Domiciano vem e essa perseguição volta de maneira ainda mais forte. Então um golpe, né, aquele golpe mortal havia sido curado então neste momento. Roma e o seu imperador aqui, novamente inspirados por Satanás, eles estavam perseguindo a igreja de Cristo. Domiciano ali, ele se autoproclama Deus, e ele exige que todos os moradores ali o adorem, o louvem, né, como sendo o seu Deus. E aqueles que não adorassem ao imperador, eles tinham os seus bens confiscados, eles eram impedidos de agir, de ter uma vida comercial comum, comprar, vender. Eles não podiam fazer nada disso, eles eram torturados, eles eram exilados e eles eram mortos, tá? Inclusive, os próprios cidadãos ali do império, eles entregavam os cristãos que não queriam render adoração a Domiciano, no caso, né, ao imperador. Até os parentes deles que percebessem que isso não acontecia, eles entregavam também para que eles fossem mortos. Porque de certa forma isso trazia para essas pessoas que estavam entregando esses cristãos uma certa moral, vamos dizer assim, com o império, né, com o imperador. Então, para os irmãos ali da Ásia Menor, para a igreja, né, para as 7 igrejas ali no caso que receberam o livro do Apocalipse, no primeiro século ali, primeiro que todo mundo, não existia muita dificuldade de quando eles lessem essas questões aqui, de interpretar de acordo com o que eles estavam vivendo. Uma cabeça que foi atingida, parecia que havia morrido, e de repente ela é restaurada e volta a agir com aquela perseguição. Porque eles estavam vivendo isso diante do governo deles ali. Eles estavam acostumados com isso. Então para eles se tornou um pouco mais fácil deles interpretar. E diante disso nós não podemos ignorar essa aplicação, porque ela é muito boa e ela faz muito sentido para aqueles irmãos ali que estavam vivendo aquele período. Só que como acontece em outras profecias bíblicas, o significado ele não se esgota ali em um momento específico, né, aqui neste caso. Assim, embora esteja correta essa interpretação relacionada ao Império Romano, também existe uma referência um pouco mais profunda nela, porque olha o que diz no capítulo 17. João, ele diz que escutou o anjo dizer a ele que a besta que ele viu era e já não é. Isso significa, irmãos, que aquela visão sobre a qual João estava se referindo, ela não era algo
específico só para aquele momento. Era algo que estava acontecendo, algo que ia e voltava, que era e já não é, e que é de novo e já não é outra vez. Algo que estava acontecendo, algo que estava em movimento. E isso traz para a nossa interpretação hoje, que é algo que continua em vigor, algo que continua acontecendo nos nossos dias, certo? Alguns estudiosos, eles entendem que o passado aqui se refere à ação da besta ao longo da história antiga, que enganava o mundo e que dominava ali com o seu poder e com a sua opressão, no caso, por meio dos grandes impérios mundiais, por meio dos grandes governos. Porém, com a vitória de Cristo na cruz, né, com a sua ressurreição, com a ascensão de Jesus, a besta ela foi ferida de morte, ela perdeu a sua força. Porque Jesus morreu na cruz, venceu o pecado, venceu o mal, e para firmar, para fechar com chave de ouro essa vitória, ele ressuscita e volta aos céus, demonstrando quem é o rei do universo, quem comanda as ações. Então ele venceu. Então, naquele momento, nós percebemos que, de certa forma, a perseguição lá, ela barrava, né, a pregação, o avanço do evangelho, porque o dragão estava agindo através dos governantes, através de toda aquela perseguição. Só que através da morte de Cristo, ela já não tinha mais esse poder. Quando Jesus morre e volta a viver, ressuscita, envia o seu Espírito para continuar a missão que ele vivia aqui, que ele tinha aqui, através do povo, através da igreja, o evangelho nunca mais deixou de ser pregado. E ele vai continuar a ser pregado e propagado até que Jesus volte. Entende? Então, era e já não é. Mas mesmo diante disso, agora nós continuamos a viver períodos de perseguição. Talvez uma perseguição diferente, que vem por outros meios, de outras formas, não tanto quanto este período aqui que essas pessoas estavam vivendo, ainda, porque nós, como já vimos, como o texto bíblico nos mostra, chegará um tempo em que essa perseguição será pior do que todas as outras perseguições que já vieram. Ok? Então, ela surgirá novamente. A besta reaparecerá de certa forma. Ela continua agindo, né, estrategicamente, recrutando através de Satanás os seus aliados e agindo para ir minando a igreja. Então, nesse ponto, irmãos, quem defende essa posição aqui vai afirmar que este é o momento, então, dessa ferida, né, que essa ferida mortal é curada, quando ressurge, né? Esse é o momento que a besta ela se apresentaria, então, na pessoa do anticristo. Nesse momento, então, seria esse ressurgimento, essa cura, né, quando o anticristo surgisse do seu último governo, que para, né, o seu último governo. Então ela se levanta novamente aqui com a intenção de enganar as nações, todos os povos, todas as línguas. Só que o texto vai deixar claro que ela se levantará, mas para caminhar para a perdição, certo? O seu reinado ele durará pouco, né? É o que nós falamos. Ele vai ter hora para começar e hora para acabar. É bom que ele aproveite o tempo que ele tem, porque vai chegar um momento em que isso vai acabar. E ele está caminhando para isso. Nós estamos caminhando para esse momento. E Satanás, as bestas e todos os seus aliados caminhando também para a destruição, para a perdição eterna. O texto diz, irmãos, que isso é algo importante de nós lembrarmos aqui, de nós identificarmos, que embora os habitantes da terra eles estejam nesse momento vivendo um período de adoração à besta, digamos assim, naquele momento ali, certos de que não há quem possa vencer, é o que diz o texto, né? Eles adoram a besta pelo que ela fez, certos de que não exista ninguém que seja capaz de vencer a besta, porque pense, irmãos, quem somos nós diante de um governo? Nós somos pequenos demais, nós não temos força, né? Nós lutamos por direitos que são nossos e que normalmente nós acabamos não tendo. Então nós somos diminuídos de certa forma e nós olhamos para esse poder todo como se ele fosse totalmente soberano sobre nós, de certa forma, humanamente falando, certo?
Então, só que a Bíblia ela nos traz um conforto, irmãos, dizendo que esse tempo que a besta vai agir é um tempo determinado, né? E isso que é importante, irmãos, do crente entender. Porque por muitas vezes nós estamos tão acometidos pelos problemas deste mundo, pelas injustiças que nós vivemos, experimentamos, pelas dificuldades, pelas enfermidades, pelo desemprego, pela depressão, pela ansiedade, enfim, por tantas coisas que nos acometem neste tempo, que nós nos esquecemos que isso vai acabar. E essa é a promessa máxima de Deus para o seu povo. Enquanto vocês viverem aqui, vocês terão aflições, mas eu venci o mundo. Para quê? Para que vocês venham e vivam comigo eternamente. Entende? Então, o que está para além deste mundo é algo que nós não podemos nos esquecer. E que por maior que sejam as dificuldades que nós enfrentamos aqui, tem hora para acabar. E quando acabar, nós desfrutaremos de uma alegria eterna, em que nada do que nós vivemos e experimentamos neste mundo poderá se comparar ou se equiparar com tudo que nós viveremos ao lado de Cristo. Então, como nós já dissemos, irmãos, o significado das coisas que acontecem aqui no Apocalipse, eles não se esgotam em um único momento da história, um momento específico que ainda está por vir, certo? Nós podemos entender que a besta, ela representa, essa besta que sobe do mar, ela representa de forma geral então, um poder perseguidor de Satanás que está operando por meio das nações, por meio dos governos e por meio dos seus governantes no decorrer da história. Desde que o mundo, existe, nós vemos Satanás agindo para recrutar aliados, para fazer oposição as verdades do evangelho, do cristianismo e a igreja. Desde que o mundo é mundo, nós vemos isso. Então não faz sentido nós pensarmos, irmãos, que nós estamos aqui esperando para que o momento chegue. O momento já está aqui. Ele já está acontecendo aqui aos nossos olhos. E como nós temos aprendido, isso vai se intensificando com o tempo. Isso vai tomando mais força, isso vai ficando mais pesado, isso vai sendo mais difícil de lidar conforme os dias vão passando. Então, irmãos, nós precisamos entender que a besta aqui, ela se manifesta através das ações práticas de cada governo. Ok? De que forma? Seja com perseguições físicas, seja com perseguições morais, seja com perseguições de discurso, quando tentam tolir o nosso discurso, quando tentam calar a nossa voz como igreja, como uma voz profética de fato de Deus na terra, que proclama as verdades do Evangelho, da Bíblia. Diversas vezes nós seremos tolhidos, ou pelo menos tentarão nos calar. Isso é uma perseguição de discurso. Perseguição moral que nós vemos sendo implantada nas escolas, na cabeça das nossas crianças, o incentivo que se traz a elas a fazer o que elas quiserem fazer, o que elas sentirem vontade de fazer, a se descobrirem como elas acharem que elas devem se descobrir. Uma perseguição moral é algo que, se nós tentarmos fazer, se nós tentarmos invadir um local, ou entrar em um local, estar em um local, e obrigar as pessoas a pensar como nós seremos perseguidos, mas nós temos a obrigação de respeitar o que eles tentam colocar, socar a goela abaixo das nossas crianças, da nossa sociedade, dos nossos jovens, como sendo tudo normal, coisas que estão acontecendo, aprovações de leis contrárias às leis de Deus. Todas essas coisas que acontecem, que vêm acontecendo, que persistem acontecendo durante todo este tempo, durante toda essa caminhada, toda a história do cristianismo, do evangelho, que nós vivemos hoje, que nós vivenciamos hoje, sentimos em nossa pele hoje, tá? Então, o Império Romano ele caiu, e tantos outros impérios, eles também já caíram.
né? Mas a besta, ela continua atuando, ela continua se transformando, ela continua recebendo poder e autoridade para continuar agindo no meio do povo. Então, embora as perseguições contra a igreja elas venham acontecendo de forma esporádica talvez, e em outros momentos de forma repetida, né, no longo da história, ali no seu período final, irmãos, essa perseguição ela ficará mais forte. Como nós já falamos, ela será de uma forma como nunca se viu. Aí você imagina, Jesus prestes a ser condenado à cruz, a sofrer dos piores flagelos que um ser humano já sofreu, dizer que o que está por vir é algo como nunca ninguém em outro momento viu. Tudo que Jó viveu, tudo que os profetas viveram, toda a perseguição que os apóstolos sentiram em sua pele, nada disso se compara com o que está por vir. Certo? É o que o próprio Jesus diz. Porque nesse período, a besta ela vai se apresentar na pessoa do anticristo, encarnado, né? E essa pessoa, ela vai trazer sobre si as piores características possíveis de uma pessoa, trazendo uma versão muito pior de tudo que já foi visto de mal, né? Será um momento mais tenebroso, mais difícil, o pior momento que este mundo já viu, já sentiu, já viveu em sua pele. O período de uma tribulação que até mesmo os salvos, se não fossem libertos desse momento, poderiam sucumbir a ele. Porém, irmãos, embora nesse momento possa parecer até que a igreja terá sido destruída de certa forma, haverá cristãos verdadeiros na terra. Haverá um povo cujos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro, desde a fundação do mundo, desde a eternidade. E esses não irão perecer. Se necessário for, eles morrerão. Eles morrerão, eles serão definitivamente derrotados, como o texto diz. Mas nunca derrotados em sua essência. Por quê? Porque Deus já os elegeu, Deus já os escolheu para a salvação, através da obra que o Espírito Santo tem feito. Então, mesmo que o governo anticristo, ele destrua os seus corpos, as suas almas, elas nunca serão destruídas. Amém? Agora, irmãos, agora a gente vai falar de maneira um pouco mais rápida, sobre a besta que subiu da terra, que continua a partir do versículo 11 dizendo, que ao contrário do que nós vimos até aqui, né, essa segunda besta, a que sobe da terra no caso, ela não se parece muito aqui em sua aparência, né, física, que é descrita aqui, com a primeira, né? Ela possui apenas 2 pequenos chifres, como de um cordeiro. E convenhamos que um cordeiro não passa muito medo em ninguém, né? Nós olhamos como sendo um animal inofensivo. Só que apesar desta aparência, o texto diz que ela fala como dragão. Ou seja, as suas palavras são como as de Satanás, certo? É motivada por ele. Então a segunda besta, ela é serva da primeira, ou seja, as suas ações, elas apontam para a outra, né? Para a primeira ali, de maneira que ela vai influenciar o mundo a dar a sua adoração para a primeira. Se a primeira besta ela é conhecida ali pela sua força, pelo seu poder conquistador e destruidor até, de certa forma, a segunda ela é conhecida pelos milagres que ela realiza de forma sobrenatural. Preste muita atenção nisso. A segunda besta ela é conhecida pelos seus milagres, pelo seu poder sobrenatural. Certo? Então, como o próprio livro do Apocalipse vai dizer aqui, essa segunda besta, ela é o falso profeta. Apocalipse 19, 20 diz assim: mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre.
Então essa besta, irmãos, ela simboliza aqui a falsa religião, a falsa filosofia de vida ao longo da história, ao longo desta era. A sua aparência, ela é como de um cordeiro, bonito, né, aparentemente inofensivo, tranquilo. Só que é dessa maneira que ela atrai, que ela conquista a atenção dos homens para si. Mas por dentro, as suas palavras são como a do dragão, são como a de Satanás. Essa besta, irmãos, a segunda besta, ela é a personificação das mentiras de Satanás. Ela se manifesta como essas mentiras. É o próprio diabo travestido de anjo de luz, como o apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 11. E ela atua por meio de todos os falsos profetas. Ela atua por meio de toda a falsa pregação do evangelho. No decorrer da história, durante todo esse tempo que nós vivemos, ensinando aos outros doutrinas de demônios, tentando perverter as mensagens das Escrituras, tentando perverter o verdadeiro evangelho de Cristo, e com isso levando homens a seguirem as suas religiões anticristãs, que por muitas das vezes, irmãos, essas religiões anticristãs estão dentro das nossas próprias igrejas. Não pense você que essa forma de atrair, de convencer o povo, que essa besta usa através de falsos profetas, é relacionado à religião apenas, né, a religiões opostas à nossa. Porque tem muita gente que vive aparentemente com os mesmos princípios que nós, mas que servem a um outro Deus, que não é o nosso Deus. Essa é a porta larga, irmãos. Não é o mundo. O mundo é só uma consequência óbvia, lógica. Mas a porta larga são aqueles que pregam o evangelho de facilidade, que enganam as pessoas, que mostram para as pessoas que aquilo que elas estão vivendo de errado, de pecado, pode continuar a ser praticado, sem arrependimento, sem mudança de vida, transformação de caráter. Entende? Olha o que Tiago diz, irmãos, no capítulo 3, versículo 15, lá do livro de Tiago. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Então essa besta que sobe da terra, que é o falso profeta, a sabedoria anticristã, segundo Tiago, é uma sabedoria terrena, animal e diabólica. Então as duas bestas, irmãos, elas agem juntas, certo? Elas trabalham de forma sincronizada, né, pelo mesmo objetivo. E essa é uma verdade clara que nós podemos perceber desde o dia dos dias dos apóstolos até os nossos dias de hoje. Sempre existiu uma perseguição de forma mais violenta, mais forte, né, embasada nesses governos, algo mais, vamos dizer assim, mais intenso mesmo, fisicamente falando, como nós pensamos no Oriente Médio, por exemplo, um governo que oprime um povo e mata um povo que é contra a adoração ao Deus deles, certo? Então um governo que exerce de forma mais viril, vamos dizer assim, o seu poder na perseguição. E por outro lado, conforme os dias vão passando, nós vamos vendo que mais e mais falsos profetas vão surgindo. E por que elas trabalham juntas, irmãos? Porque no final das contas, estão indo tudo para o mesmo barco. Estão indo tudo para o mesmo caminho, para o mesmo lugar. Entendeu? Aquela voz mansa, aquela aparência mansa, mas que fala com verdades do diabo, ou melhor, com as mentiras do diabo, e convence pessoas, que atrai pessoas, ainda que de forma sutil, ainda que disfarçada de um discurso de amor, um discurso motivador, está levando pessoas para o mesmo lugar. Para o mesmo lugar. Então elas trabalham juntas. Um governo que trabalha de maneira mais forte, né, contra os princípios da fé, e
a falsa doutrina, a falsa pregação do evangelho, falsos profetas que se levantam dia após dia aí para enganar o povo. E para nós, irmãos, para a nossa realidade, para aquilo que nós vivemos hoje aqui, por exemplo, falando aqui de Monte Azul Paulista, nós precisamos estar muito mais preocupados neste momento com a falsa doutrina do que com a besta que emerge do mar. Porque nós temos liberdade, irmãos, para exercer a nossa fé. Nós podemos sair pela rua aí, evangelizando as pessoas, que o governo não vai nos impedir de fazer isso, ainda. Mas a falsa doutrina, ela está sendo pregada, dissipada aí, ó, todo lugar que você vai, atrás da tela do nosso celular. Nós estamos vendo o tempo inteiro falsas doutrinas sendo pregadas como verdades e convencendo e trazendo cada vez mais adeptos. E é por isso que nós precisamos estar preocupados e atentos a isso. Essa deve ser a nossa maior preocupação neste momento. Alguns estudiosos, irmãos, eles vão se esforçar para atribuir o significado da segunda besta como sendo o judaísmo da época, né, que era liderado lá pelos escribas e pelos fariseus, os mesmos que crucificaram Jesus, né? Porém, se nós conseguimos ver essa besta agindo ali nas tramas do judaísmo contra Jesus, nós também devemos vê-la em ação, agindo, né, ao longo da história também, oprimindo, continuando ali, oprimindo os seguidores de Jesus. Certo? Então é aquilo que nós falamos, aquilo que foi dito não acabava ali, não era simplesmente para aquele período, certo? Porque pode ter sido para aquele momento ali ser interpretado como o judaísmo da época, né? Aquela perseguição que de certa forma trabalhava para o Império Romano, pode. Só que no decorrer da história nós vimos diversas outras perseguições e continuamos vendo. Tá? Então isso fica claro que nos dias de João, por exemplo, onde lá os sacerdotes pagãos faziam o máximo ali para impor as mentiras de Satanás, né, na mente do povo, fica claro que hoje isso continua acontecendo. Nos nossos dias nós continuamos vivendo isso, experimentando isso constantemente aqui, né? E naquele tempo, irmãos, se alguém se recusasse, seria certamente morto. Nós podemos ver isso acontecer nos dias de hoje, no Oriente Médio, como nós dissemos, por exemplo. É uma realidade distante de nós? Sim, mas não significa que não acontece, ela está acontecendo, não é verdade? Então se alguém não tivesse ali a marca da besta, se alguém não obedecesse ali os princípios daquilo que a besta estava ensinando, né, e orientando, essa pessoa morreria. Não havia uma exceção para ela, né? Então essa marca, ela atravessa os tempos, ela atravessa as épocas. Da mesma forma com que os seguidores de Jesus, eles são selados na fronte, né, como diz o capítulo 7, capítulo 9 aqui de Apocalipse que nós já vemos, os adoradores da besta, eles também recebem essa marca. E não existe um terceiro grupo de pessoas, não existe um grupo intermediário. Ou você é selado por Deus, ou você é selado pelo diabo, marcado pelo diabo, tá? Essa parte nós vamos falar na semana que vem, sobre a marca, né? Sobre as marcas. A marca da besta e o famoso número 666. Semana que vem nós vamos falar sobre isso. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9, vai dizer que perto da volta de Jesus, muitos sinais e milagres aparecerão de forma cada vez mais frequente. Por quê, irmãos? Porque essa falsa religião, ela estará a todo vapor, né? As mentiras de Satanás, todos aqueles inúmeros adeptos que Satanás recrutou para si, eles estão trabalhando. Isso vai se intensificando. Então o apelo, ele será tão impressionante, tão forte, tão convincente, que ele seria capaz inclusive de enganar aos eleitos. Graças ao bom Deus, irmãos, que isso não será possível, porque Deus livrará os seus eleitos. Mas, irmãos, por isso que se faz tão necessário
que a igreja de Cristo, ela esteja cada vez mais firmada naquilo que é essencial para a sua caminhada, para a sua jornada. Quem vive a sua vida dentro da igreja, correndo e vivendo os seus dias, atrás de ver, de sentir, de experimentar sinais, maravilhas, grandes manifestações espirituais, estes serão facilmente enganados. Irmãos, como que você distingue? Não, mas eu tenho que estar firme com Deus para eu saber o que vem de Deus e o que não vem. Mas como que você vai distinguir isso? Se o próprio texto bíblico diz, irmãos, que são coisas tão absurdas, tão incríveis de se ver, que até mesmo os eleitos seriam enganados se Deus não intervir no tempo correto. É por isso que, como nós já falamos aqui, nós precisamos viver as nossas vidas cristãs para que os sinais nos sigam, e não viver as nossas vidas cristãs seguindo aos sinais. Existe uma diferença gritante, porque se você segue aos sinais, irmãos, se você segue só os sinais, se você segue o Deus dos sinais, os sinais irão te seguir. Existe uma diferença. E se você segue o Deus dos sinais, você de fato estará preparado para quando os sinais que não são dele surgirem. E você não se deixará levar, você não se deixará enganar, você não se deixará impressionar por aquilo que você está vendo. Sabe por quê, irmãos? Não existe nada maior, não existe nada mais surpreendente aos nossos olhos do que o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Ele entregou a sua vida por um monte de pecador, por pessoas que não mereciam e que continuam sem merecer, em favor destes, para salvar, para redimir, para purificar essas pessoas, para fazer e trazer a possibilidade de que essas pessoas sejam salvas. E não há milagre maior do que esse. Então é este milagre, este sinal que nós precisamos viver a nossa vida toda preocupados em buscar. Viver vidas retas e íntegras diante de Deus, para que nós possamos, enfim, desfrutar, irmãos, do maior de todos os milagres que este mundo já presenciou. A igreja verdadeira, mesmo em meio às terríveis tribulações, ela pode descansar nas palavras de Jesus, que estão lá em João, capítulo 10, versículo 27 e 28, que diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. E para encerrar, eu gostaria de ler novamente o versículo 10 de Apocalipse 13, que diz assim: se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Olha o que diz a última parte: aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. É por isso que os milagres, os sinais seguem aos que creem e não o contrário. A vida do crente, irmãos, nem sempre será de experimentar diversas situações, milagres, grandes manifestações espirituais. A vida do crente, às vezes, será de cativeiro. A vida do crente, às vezes, será de morte pela espada. A vida do crente, às vezes, será de perecer na dor. Mas aí está a perseverança dos santos. Na convicção que nós temos que passar por esta vida, sofrendo dos males dessa vida, é algo que faz parte do processo de perseverança na fé. Aquilo que o pastor José citou aqui, esta é a prova dos salvos. Aqueles que perseveraram até o fim são de fato salvos.
se perseveram para ser salvos ou se perseveram porque são salvos, neste momento pouco importa. Mas o que fica claro para nós aqui, irmãos, é esse incentivo do próprio Deus a nós, sendo revelado através da sua palavra. Se você tiver que passar por cativeiro, passe. Se você tiver que passar pela espada, passe. E persista, persevere, para que você possa desfrutar da salvação e ser reconhecido como aquele que foi fiel até o fim. Amém?